Olá, minha gente. Estamos aqui de novo do estúdio do projeto CEF aqui na Casa de Maria. O CEF é o Centro de Estudos e Formação por Envelhecimento. A Casa de Maria trabalha não só com o projeto CEF e sua estrutura, também com um ambulatório que atende as pessoas que procuram pelo trabalho. Nós vamos conversar aqui com a Maísa Lima Rossignoli. Vamos trocar uma ideia com ela como é que é o atendimento da casa e como é que é o atendimento com a pessoa idosa. Tudo bem, Maísa? Tudo jóia. Você atende que tipo de público aqui na casa? O nosso atendimento ele é voltado para a sociedade, para as pessoas que buscam, com agendamento prévio. Atualmente a gente tem uma demanda de todas as faixas etárias, mas a gente procura atender próximo da faixa adulta. Casos de adolescente a gente não abre muito, porque seria uma demanda muito grande, então é mais a faixa adulta. E hoje a gente tem um público bem presente da terceira idade, dos idosos, E isso veio após a pandemia. Antes não era muito frequente, porque o nosso público era mais voltado para dependência química e familiares, Isso, é isso que eu queria ter uma ideia, porque Sim. o projeto nasceu com dependência química, Isso, a Casa de Maria surgiu por causa dessa demanda, da dependência química. Então era orientação, atendimento psicológico, tanto para o dependente químico quanto para os familiares, porque muitas vezes o dependente químico não aceitava o tratamento no início. E aí fortalecer essa família para evitar essa manipulação, que é presente na adicção, e essa família saber dar esse limite, porque a pessoa vai procurar o atendimento, a ajuda, mas se a família também não manter essa dependência, Então tudo começou assim. Depois, ao longo do tempo, a gente sempre tinha outras demandas, E pós-pandemia, a gente percebeu que o idoso procurou mais o atendimento, Cada vez mais. Foi um período que a depressão, o isolamento gerou alguns transtornos, que já eram presentes, mas que potencializou, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, E aí a gente começou também atender essa demanda, que hoje está bem presente. E o ambulatório, o trabalho de vocês não interrompeu com a pandemia, vocês continuaram atendendo? A gente continuou, a gente ficou acho que um mês, que foi o início da pandemia, que quando ficou tudo difícil, o atendimento por causa das normas, como poderia ser feito esse atendimento. Isso, até um entrosamento com comportamento, novo comportamento dentro da pandemia, Mas depois a gente voltou seguindo as normas, que precisava ter, álcool, higienização, salas arejadas, e aí a gente foi retomando os atendimentos, Então você disse, depois da pandemia, um público mais envelhecido começou a procurar o trabalho. Você tem ideia por que dessa transição depois da pandemia ou isso começou durante a pandemia? Eu acho que já existia, só que as pessoas às vezes não buscavam ajuda, E aí no momento da pandemia que elas se viram isoladas, potencializou tanto nos idosos quanto nos adultos, até nas crianças e adolescentes, esses sentimentos, que o isolamento trouxe, do medo. Eu acredito que assim, a finitude, começou-se a enxergar mais claramente a finitude. E aí que não está no nosso controle, Então, o cuidar de si, buscar hábitos mais saudáveis, Porque será quanto tempo que eu vou viver, como eu vou viver, de que forma eu quero viver, Esses questionamentos ficaram mais presentes. Então as pessoas começaram a buscar, Você sente que hoje a pessoa envelhecida, quais são os medos maiores depois de passar da pandemia, Mas a realidade continua, foi mostrada lá. Quais são os maiores medos que a pessoa idosa traz? As doenças, a solidão, aquilo que eu deixei de fazer, certo. O que eu abri mão, e que eu deixei de fazer.
A condição financeira também mudou. Condição financeira. Né, que trouxe também reflexos, né, por causa da pandemia, alguns perderam emprego, né, os idosos que já têm um benefício, aqueles que não têm também sofrem e passam por essa dificuldade, porque daí não tem como manter algumas coisas, depende de algum familiar. Os familiares que também perderam emprego, que isso trouxe uma limitação. Pessoas que tiveram que sair de um lugar e morar em outro lugar, porque daí não tinha como manter um aluguel, né? Então esses ajustes também traz uma angústia, né? Certo. E você ter que abrir mão de coisas, sonhos que tiveram que ser interrompidos, né? Porque isso já também... não dá mais tempo de realizar. Sim, as perdas de familiares que morreram devido ao Covid e outras doenças, né? Porque daí alguns já tinham alguma comorbidade e daí também perdeu, né, familiares. Então, elaborar esse luto, vivenciar esse luto. Então, tudo isso ficou mais presente nesse período, né, da pandemia. E você percebe que essas pessoas, algumas delas, dessas que não conseguiram ter o benefício, elas têm tido dificuldades financeiras, dificuldades, mais medo por isso? Sim. Uma outra coisa que me chama a atenção é que assim, idosos cuidando de idosos. Isso. Né? Então, às vezes a gente lida com essa realidade e esse medo, porque assim, às vezes é uma pessoa idosa cuidando de duas, às vezes, pessoas idosas e sentindo a limitação, né? Porque o corpo também começa a dar sinais. Quando é uma pessoa que já está acamada, ela exige mais. Então, às vezes tem familiares, mas não tem como ajudar, porque ainda tem que trabalhar. E até essa angústia, né, devido à questão da aposentadoria, porque antes as pessoas conseguiam aposentar com uma idade menor, então elas tinham como se dedicar aos seus familiares. E essa angústia, Agora, né? Eu não vou ter como dedicar, como que eu vou fazer e qual vai ser o recurso que eu vou ter para cuidar desse idoso. Nossa, né? Então isso também está muito presente, né? Certo. E aí pessoas vivenciando trabalhar e o ficar no hospital, porque às vezes exige um acompanhante, muitas vezes a pessoa não tem como ficar o tempo inteiro, né? E revezar com outras pessoas da família, que também gera uma angústia, né? E quem está vivenciando o lado da doença, que eu também tive pacientes que tiveram que parar, interromper o atendimento psicológico por causa do tratamento de doenças como câncer, porque daí a quimioterapia, a radioterapia traz uma fragilidade muito grande. Uma fragilidade muito maior para a pessoa. Né? Então conseguir às vezes sair de casa, né, e vir para o atendimento. Então isso também. Então muitas vezes a gente não tinha como atender online, mas a gente fazia um atendimento, né, por telefone, olha como você está, me conta como que você está lidando com isso, porque a gente sabe o quanto que também isso é importante, né, dar esse suporte, dar essa base para essa família ou para a pessoa que tinha sido atendida por nós, né. Quer dizer que depois da pandemia cresceu essa possibilidade ou essa necessidade de um atendimento até virtual? Sim, a gente não conseguiu fazer o atendimento virtual, mas um telefonema, isso, pelo menos uma ligação, um acolhimento. Isso, à distância para dar esse suporte, né? Tá. Às vezes uma visita, eu mesma cheguei a fazer visita domiciliar, porque a gente não consegue por causa da nossa carga horária e por causa da demanda, mas um caso ou outro, ou contar com assistente social, que daí vai até o local, né, para ver como que a família está. E às vezes atender um familiar também, trazer esse familiar para orientação, já que o que foi paciente não tem como vir, vamos orientar e dar suporte para esse familiar que está cuidando, né? Que ótimo, é só uma última pergunta. Você tem notado o crescimento das situações que se direcionam para a demência? Sim. E o que a gente tem percebido que hoje, né, não é só cuidar do corpo, a gente sabe que o corpo tem que ser fortalecido, né, para conseguir fazer suas próprias atividades, atividade física, mas assim, trabalhar a musculatura e o cérebro, né? Certo. Porque até um tempo falava muito do cérebro, hoje a gente entende que se esse corpo não tiver fortalecido,
não vai conseguir, Não né? vai conseguir, né? Então, assim, fazer algumas atividades é necessário, trabalhar essa capacidade intelectual, evitar o isolamento, voltar para as atividades sociais também, porque com o isolamento da pandemia, alguns idosos ainda estão com dificuldade para voltar às atividades com o social, porque muitos têm medo ainda, medo de ser contaminado, né? Algumas pessoas não aceitaram também as vacinas porque também tem um receio, né? Então tudo isso mexe, né? Com medo, com a fantasia, com a insegurança. Aumentou também o uso de medicamentos, os transtornos, sim. a gente percebeu que os transtornos ficaram mais presentes, né? E o uso da medicação. E a gente entende que assim, o preparar para o envelhecer, que idade seria ideal, né? Isso. Após os 40 anos, começar a ir mais ao médico, uma suplementação, né? Porque a gente sabe que as células, depois dessa idade, né? Já não divide, multiplica, esse metabolismo muda. Então a gente está percebendo isso, que é necessária essa mudança de pensamento, né? Mas você sabe que nós vamos voltar a conversar a partir exato desse momento, porque nós estamos preocupados aqui no CEF com a longevidade. Sim. A longevidade já não nos propõe mais um cuidado do idoso, propõe que o idoso comece a cuidar de si muito antes. Sim. Então eu quero voltar um outro momento para a gente fazer uma conversa sobre a longevidade, como é que você sente que a gente poderia vir a ajudar. Você vai ensinar a gente, tá? Tá bom. Maísa, muito obrigado. Obrigada. Foi muito bom a gente ter trocado essa ideia e nosso público vai agradecer. E olha, nós queremos que você opine, que você curta o trabalho da gente, é lógico, né? Mas que dê a sua opinião, que mande perguntas para a Maísa, que eu faço para ela aqui depois nas nossas lives semanais a gente te responde, tá? Pessoal, é um prazer imenso estar com vocês. Mais uma vez eu estou aprendendo aqui com a Maísa. Envelhecer a gente aprende com todo mundo. Muito obrigado. Eu que agradeço também. Obrigada.